só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra torno na parede e amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse peito que você batendo as unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse peito que você batendo as unhas de fora, nosso amor não demora, logo acontece. Pode vir de mala e fui, amor, que não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém. De novo, pode vir, que eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado, mas não vai ser maltratado por ninguém. De novo! Vamos lá, Senhor! Na minha casa tá sobrando espaço, guarda de mim um pedaço e recebe só pra você. Na minha casa tá sobrando rede, sobra todo na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse pleito que você bota na sonha de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora é hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse pleito que você bota na sonha de fora, nosso amor não demora e logo acontece. Pode vir de mala e fui, amor, que eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém. É você, Flávio, vai lá. Pode vir de mala e fui, amor, que eu não vou tá nem aí. Nosso amor e não vai ser maltratado por ninguém. Valeu, de novo! Agora eu quero ver vocês cantando comigo! É, menino. Flávio José e Flávio Leandro, né? São dois nomes fortes no nosso forró, principalmente aqui no Nordeste, né? Mas aí, turma, forrozinho é bom, mas vamos aqui para nossa aulinha de matemática, recordando o que a gente viu na aula anterior, que foi, nossa última aula foi na quarta-feira, né? Então, já hoje 28, né, segunda-feira, vamos retomar aqui. Lá na nossa última aula, eu tinha passado 2 exercícios, né, mas aí só deu tempo fazer a correção de um, que a aula é curtinha, e hoje a gente vai fazer a correção do outro, que o primeiro era sobre área de trapézio, né, e o segundo é sobre área de losango. Aí vamos fazer a correção do segundo, do primeiro a gente já terminou, que é a área de losango. E aí, pessoal, fazendo essa correção, nós vamos retomar um pouco para os polinômios, né, que a gente está aí estudando os monômios e polinômios, expressões algébricas, e vamos retomar. Aí depois, quando for no próximo mês, a gente volta umas aulas para a gente estudar novamente a área, né? A gente vai ver área com aproximação, né? Tipo assim, uma figura que não é muito definida, por exemplo, o desenho de uma lagoa, por exemplo, né? Você joga assim um ovo na frigideira, né? Não fica um formato nem circular e nem quadrado, nem losango, não. Fica aquele formato todo mal
mal definido, né? Então a gente vai aprender a calcular a área dessas figuras, que não tem uma definição exata, né? Também vamos ver área de circunferência e depois passa para volume, né? Volume de figuras sólidas, certo? Mas aí vamos lá, vamos para a correção do nosso exercício. Pois bem, então, retomando aqui o nosso exercício, temos aqui a atividade questões 22, 23 e 24, para a gente resolver. Na questão 22, diz, determine no caderno a medida da área de uma região plana limitada por um losango com diagonais de medida de comprimento de 10 centímetros e 2,5 centímetros. Então, a gente pode até imaginar que esse losango possa ser mais ou menos assim. Tendo aqui mais ou menos uma ideia. Não está bem feito não, mas é para ter uma ideia. Pronto, então está aqui o losango. Aí as diagonais seriam esses segmentos de reta que cruzam o centro, né? Aqui a diagonal maior, que ele está dizendo que é 10 centímetros, e a diagonal menor, que é 2,5, né? 1/4 da diagonal maior. Então ele está querendo, com essas diagonais, ele quer saber a área. E a gente já viu em aulas anteriores que a área é dada pela diagonal menor vezes a diagonal maior. Também se quiser botar maior primeiro, não tem problema. Dividido por 2, né? Então a gente vai ver que é diagonal menor 2,5 centímetros, vezes a diagonal maior, que é 10, né? Dividido por 2. Então a área desse losango vai ser igual 2,5 vezes 10. Quando um número multiplica por 10, a vírgula vai uma casa para frente. Então vai dar 25. 25 dividido por 2. E 25 dividido por 2 dá 12,5, né? Como eu estou medindo área, então em centímetro, então é 12,5 centímetro quadrado. 12,5 centímetro quadrado. Certo? É a área desse losango. Vamos aqui na questão 23. Uma região plana A, limitada por um losango, tem diagonais com medidas de comprimento de 4 centímetros e 5 centímetros. Dobrando as medidas de comprimento das duas diagonais, obtemos uma nova região plana, B, também limitada por um losango. A medida de área da região plana B equivale a quantas vezes a medida de área da região plana A? Olha, nós temos aqui um losango. Nós temos aqui um losango onde ele diz que a região plana, temos aqui um losango inicial, um losango A, e a região plana limitada por esse losango A tem diagonais 4 e 5, né? Se ele tem diagonais 4 e 5, então vai ser o seguinte, vai ser 4, que é a diagonal menor, vezes 5, dividido por 2, que dá igual, 4 vezes 5, 20, dividido por 2 dá igual a 10. Pronto. Esse losango A, losango menor, ele tem 10 centímetros quadrados. Mas aí diz que se dobrar a diagonal menor e a diagonal maior, vai obter um losango B, um losango maior. E ele quer saber quantas vezes esse losango ele é aumentado, se dobrar as diagonais. Então vamos ver aqui, ó. O losango B, a área do losango A e a área do losango B aqui, ó. Então esse losango B, se eu dobrar dobrar é multiplicar por 2, né? Então se eu dobrar essas diagonais, o 4 passa a ser 8, né? Estou dobrando. E o 5 passa a ser 10. Estou dobrando aqui, ó.
Aí vai ser 8 vezes 10 dá 80, né? 80 dividido por 2 dá igual a 40, certo? Dá igual a 40 centímetros quadrados. Ele está perguntando quantas vezes o losango B aumentou em relação ao losango A. Ora, 40 de 10 aumentou 4 vezes, né? 4 vezes 10, 40. Então, o aumento foi de 4 vezes. Aqui, ó. Quantas vezes a medida de área da região plana, ó. Equivale, vamos dar a resposta. Equivale a 4 vezes, né? Equivale a 4 vezes. Vamos botar aqui, deixar aqui mais interessante. Ficar mais bem explicadinho. A área de B equivale a 4 vezes A. 4 vezes A. Pronto, a área de A. Então, na questão 24 tem o seguinte: sabendo que a medida de área de uma região limitada por um losango é de 6,67 metros quadrados e a medida de comprimento da diagonal maior é de 5,8 metros, qual é a medida de comprimento da diagonal menor? Olha só, gente. Seguinte, num cálculo desse, não só de losango, mas de outras áreas também, de outras figuras, não vai pedir só área. No caso aqui, ele já tem a área. Está dizendo que a região limitada por um losango, a área é 6,67 metros quadrados, né? E ele está dando a diagonal maior, que é 5,8, e quer descobrir essa diagonal menor aqui, ó. Quer descobrir exatamente essa diagonal menor aqui, certo? Então, a gente tem que estar preparado para fazer qualquer um dos cálculos, certo? Pode ser que peça perímetro, a gente tem que estar ligado na pergunta, no que está querendo. Então, a fórmula é área igual a diagonal menor vezes diagonal maior dividido por 2. A área já está dizendo que é 6,67 igual a diagonal menor, eu não sei, então deixa aqui. Diagonal maior é 5,8. Tudo isso dividido por 2. Agora nós vamos fazer uma multiplicação cruzada, né? Embaixo de qualquer número sempre vai ter o 1. Ó. Aqui não apresenta, não aparece, mas tem. É subentendido. Então, diagonal vezes 5,8 é 5,8 diagonal. Multiplicado por 1, continua 5,8 diagonal. Que é igual a 2 vezes 6,67. Vamos fazer a continha? 6,67. Fazendo a continha aqui, vezes 2. 2 vezes 7, 14. Bota o 4, leva 1. 2 vezes 6, 12 com 1, 13. Bota o 3, leva 1. 2 vezes 6, 12 e 1, 13. Como tem duas casas depois da vírgula, eu também boto duas casas depois da vírgula aqui. Aí eu vou fazer o seguinte. Igual a 13,34. Esse número que está no primeiro membro multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Uma coisa que nós temos que ficar ligados, prestar bastante atenção, é se todas as unidades são iguais. Ó. Aqui está tudo em metro, então não precisa converter unidade. Porque às vezes pode vir em metro, o outro pode vir em centímetro, a gente tem que ajustar as unidades. Mas aqui está tudo em metro. Então, a diagonal vai ser igual a 13,34 dividido por 5,8. Por 5,8. Vamos fazer essa continha. Poderia usar a calculadora, mas é importante usar a continha também para a gente aprender a dividir, né?
Bom, vou fazer essa continha aqui de lado de 13,34 dividido por 5,8. 5,8. Pronto. É o seguinte, pessoal. Olha só. Quando você tem números quebrados, quando você tem números fracionados assim, tudo que tem antes da vírgula, o número está inteiro. Tudo que tem depois da vírgula é decimal, está quebrado. Então, para poder fazer essa divisão, eu teria que multiplicar aqui por 100, ficaria 1334, e também multiplicar aqui por 100, que ficaria 580, né? Mas aí eu prefiro fazer de uma outra forma bem mais simples que vocês vão compreender. Olha só, não se preocupe com a vírgula. Trabalhe do jeito que está aqui, como se fosse um número inteiro. Não se preocupe com a vírgula, não. Imagine que já é 1334 dividido por 58. Tranquilo que dá para fazer. Beleza? Depois a gente trabalha com a vírgula. Como assim? As casas depois da vírgula que estão no divisor, a gente acrescenta para a direita. A vírgula se desloca para a direita. E as casas que estão no dividendo, a gente volta para a esquerda. Vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Então vamos lá. Quantas vezes, não posso dividir 1 por 58. Vamos, 13. 13 não dá para 58. Vamos, 134. Opa, 134 é maior do que 58, aí dá. O 58 cabe quantas vezes dentro do 134? Não cabe 3, né? Porque 3 vezes 58 já vai dar mais de 150. Então só dá 2. Aí vamos lá. 2 vezes 8, 16. Qual é o próximo número depois de 16 que tem um 3 no final? É o 23, né? Então vai dar o quê? 2 vezes 8, 16. 16 para 23 dá 7. Pronto. Como eu disse para 23, eu levo 2. Deixa eu ajeitar esse 7 que ele ficou muito feio. Pronto, 7. A2. Aí vamos lá. 2 vezes 5, 10. 10 com 2 dá 12. 12 para 13, 1. Sobrar aqui 17. 17 é menor do que 58. Então a conta está certa. Baixa aqui o 4. Baixa o 4. 174 dividido por 58. Deixa eu ver aqui. Acredito que dê 3, né? Porque 50 por 50 é 100. Com mais 50 dá 150. Como aqui tem um 8, e aqui é 150, mas aqui é 174, está passando de 150. Vamos testar aqui um 3, né? Então, 3 vezes 8, 24. Opa! 24 para 24, 0. A2. Leva 2 para cá, que eu falei 24. 3 vezes 5, 15. 15 com 2, 17. Para 17, 0. Tranquilo. Foi ótimo. Então, deu uma conta exata. Professor, e a vírgula? Como é que a gente vai fazer essa vírgula agora? Você faz o seguinte. O tanto de casa que tem no divisor, você acrescenta aqui para frente. Tem uma casa no divisor, então você acrescenta um 0. Acrescenta uma casa aqui. Se tivesse 2 casas depois da vírgula, acrescentaria 2 zeros. Pronto. Resolvi aqui do divisor. Professor, e o dividendo? O dividendo tem 2 casas. O divisor é para frente e o dividendo é para trás. Então pronto. Se a vírgula está aqui, eu volto 2 casas. Então vai dar o quê? 2,3. Bem simples da gente dividir isso aqui, né? Só desconsiderar a vírgula. Divida normalmente como se não tivesse vírgula. E aí você faz isso que eu fiz aqui, dividendo divisor. Do divisor, o tanto de casa que tem depois da vírgula, você acrescenta os zeros na frente. No dividendo, o tanto de casa que tem depois da vírgula, você volta essa vírgula para a esquerda. Olha aí, como estava 23, uma casa depois da vírgula, acrescenta essa casa aqui. 2 casas depois da vírgula aqui, aí eu volto. Volto 2 casas, fica 2,3. Então tá aí, pessoal. Esta diagonal menor, ela tem o tamanho de 2,3 metros, ou seja, 2,30 metros.
Beleza? Então concluímos aí a correção. Vamos agora voltar lá para o nosso assunto, né, que é polinômio, que a gente está estudando, né, as expressões algébricas. Vamos lá. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso assunto, que é expressões algébricas, né, o estudo aqui dos polinômios. Eu lembro que nós estudamos aqui, a nossa última aula sobre esse assunto foi até pelo Google Meet no dia 14, certo? Para fazer a correção daquela atividade. Essa atividade aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Pronto, foi essa atividade aqui. Nós fizemos a correção pelo Google Meet, né? Eu gravei e botei o link também para vocês terminarem aí a correção, quem não assistiu a aula. Pois bem, então hoje nós vamos dar continuidade aqui nesse assunto, falando dos polinômios, né? Porque até então nós tínhamos falado só de monômio. Aí vamos ver o que são os polinômios. Primeiro, pessoal, a palavra poli quer dizer muitos. Por exemplo, você tem um ginásio poliesportivo, né? Quer dizer, são muitos esportes que podem ser praticados no ginásio, né? Vôlei, basquete, futsal, né? E outras práticas também esportivas. Então, poli é muito, né? Uma palavra grande, que ela é polissílaba, quer dizer que ela tem muitas sílabas, né? Então, poli aqui quer dizer muitos. No caso de polinômios, aí nós vamos ter muitos termos, né? São muitos monômios juntos, formando um polinômio. Então, todas as medidas de comprimento são dadas na mesma unidade de medida, certo? Então, observe a figura ao lado. Vamos determinar a medida diária total dela. Para isso, vamos calcular a medida diária de cada uma das partes, a parte 1, 2 e 3, e somá-las. Medida diária da parte 1. A parte 1, que é essa daqui, um lado é x e o outro lado é x. Então, a área a gente calcula um lado vezes o outro. Então, x vezes x, nós temos aqui x ao quadrado, né? Como é para calcular a área total, então nós vamos juntar essas áreas. Então, x ao quadrado mais a parte 2. A parte 2, nós temos aqui, um lado é x, né? Que é do mesmo tamanho da parte 1, e o outro lado é y. Então, vai ser o quê? A parte 2 vai ser x vezes y, é x, y, certo? xy. E calculando aqui a parte 3, um lado é y e o outro lado também é y. Então, nós vamos ter aqui y vezes y dá y ao quadrado. Perceba o seguinte, que nós temos aqui 3 termos, certo? Nós temos 3 termos, ó. O primeiro termo, um termo ele é separado um do outro pelo sinal de mais ou um sinal de menos. Então, nós temos aqui o primeiro termo x ao quadrado, o segundo termo xy e o terceiro termo y ao quadrado. Quem são os coeficientes? Aqui é 1, ó. 1x ao quadrado, ó, 1xy e 1y ao quadrado. Então, os coeficientes são todos 1. Aí o que acontece? Quando nós não conseguimos juntar esses termos, porque eles não são semelhantes, acaba gerando o quê? Um polinômio. Olha aí, ó. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Temos aqui um polinômio. A expressão algébrica x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado indica uma adição de monômios. Ó. Isso aqui é um monômio, né? Isso aqui é outro monômio e esse aqui é outro monômio. Então, a soma de monômios que não são semelhantes, ó, acaba gerando um polinômio. Tá certo? Então, pessoal, toda expressão que indica um monômio ou uma adição ou subtração de monômios não semelhantes é chamada de polinômio. Cada monômio é chamado de termo do polinômio. Cada monômio é um termo do polinômio. Portanto, esse polinômio aqui ele tem 3 termos, certo? Ou seja, 3 monômios.
Em alguns casos, os polinômios recebem nomes especiais, como monômio, que você já viu, binômio ou trinômio. Veja alguns exemplos. No caso aqui, ó, um termo só, monômio. 2xy são os exemplos. 2xy, b ao quadrado, é um termo só. Eles aqui são chamados de monômio. Aí, se tiver dois termos, a gente já diz bi, né? Bi quer dizer dois, ó. Binômio. Por exemplo, a ao quadrado menos 2ab, 2x mais 6, são binômios, ó. Tem dois termos aqui. São dois monômios. Como eles estão subtraindo ou somando um com o outro, aí é um binômio, né? E com esses nomes especiais, só tem esses três mesmo, ó. Monômio, binômio, trinômio. O restante é tudo, a gente chama de polinômio. Então, três monômios juntos, aí já dá um trinômio. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, 5a ao quadrado menos 3a mais 1, 2 terços de x menos 1 meio de y mais 5. Todos esses três aqui são exemplos de trinômios, certo? Então, redução de termos semelhantes. Quando os termos são semelhantes, nós podemos fazer uma redução. Eu costumo, assim, dizer para as minhas turmas, eu faço alguns exemplos assim. Digamos que eu vou para a feira, né? Eu vou para a feira e eu compro aqui 5 dúzias de banana. 5 dúzias de banana. Não sei como é a dúzia, aí eu boto só um B, né? Mais 4 quilos de tomate. Mais 8 quilos de batata. Depois eu passei em outra banca lá na feira, aí achei um tomate muito bonito, resolvi comprar mais 2 quilos de tomate, Depois também encontrei em outra banca umas bananas muito bonitas, resolvi comprar mais 2 dúzias de banana, E aí, eu vou trocar esse B aqui, que é de batata, né? Vou botar aqui Vou botar outra coisa. Em vez de batata, vou botar 8 kg de cenoura. Vou botar um C, cenoura. Pronto, para destacar, para não ficar parecido com banana. Aí, só que eu achei que eu tinha comprado muita cenoura. Depois eu resolvi ir lá na banquinha onde eu tinha comprado e pedir o homem para devolver, pedir ao vendedor lá, pedir para devolver 3 quilos. 3 quilos de cenoura, certo? Aí você percebe que o seguinte, ó. Imagine, cenoura não dá certo botar no saco junto com banana, né? Nem dá certo botar, por exemplo, tomate junto com cenoura, junto com banana, né? Ou junto com cebola. Então, cada um na sua sacolinha. Mas, por exemplo, banana, se eu comprei banana numa banca e depois comprei mais banana, eu posso botar tudo numa sacola só. Ou seja, esses termos, eles são semelhantes, ó. E o que é que faz um termo ser semelhante ao outro? A parte literal, não é o coeficiente, que é o número, é a parte literal. Para que eles sejam semelhantes, tem que ter a mesma letra e o mesmo expoente. Então, como aqui é B, expoente 1, e aqui é B, expoente 1, eu posso juntar, ó, 5B mais 2B, vai dar o quê? 7B. 7B. Aqui 4T, eu tenho T? Tenho, ó. T elevado a 1, T elevado a 1. 4T mais 2T vai dar o quê? Vai dar 6T. Pronto. E aqui eu posso fazer 8C menos 3C vai dar 5C. Pronto. Então, agora eu não posso juntar banana com tomate, não posso juntar tomate com cenoura, então fica assim mesmo, fica um trinômio. O certo é que eu tinha aqui um termo, 2, 3, 4, 5, 6 termos, e eu acabei reduzindo, simplificando apenas para 3 termos. Então é possível realizar essa simplificação quando nós temos termos semelhantes, certo?
Ah, aqui tem um lembretezinho, né? Você sabe o que é ginásio poliesportivo? Ah, tem um exemplo aqui, ó. Nos seus estudos em matemática, você trabalhou várias vezes com a palavra poliedros e polígonos. Agora conheceu a palavra polinômio. Converse com um colega sobre o que dizer do prefixo poli. Nós já falamos aqui, né? Então, poliedro é uma figura aí com muitos lados, né? Então, poli quer dizer muitos, vários. Ó. Poliedro, muitas faces, né? Polígono são muitos ângulos. Polinômios, aqui nós temos muitos monômios. Lembre-se, um único monômio também pode ser chamado de polinômio, né? Olha aí, um único monômio pode ser chamado de polinômio. Então nós temos aqui, podemos simplificar uma expressão algébrica que apresenta termos semelhantes, determinando a forma reduzida dela. Veja, por exemplo, como podemos indicar a medida de perímetro de um canteiro de jardim, representado por esta região poligonal. Então, fazendo aqui ó, a soma desses lados todos, nós vamos encontrar aqui um polinômio, né, que é um canteiro de jardim. Então, imagine aqui que nós temos 2x mais 1y, mais 2x, mais 2y, mais 4x, mais 3y. Então, o que nós podemos juntar aqui? Podemos juntar tudo que for de x. Ó. 2x mais 2x, 4x, 4x mais 4x, 8x. Está aqui, ó. Tudo que for de x foi junto aqui. Podemos juntar tudo que for de y. 1y mais 2y, 3y. 3y mais 3y, 6y. Então, o que tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, acabou ficando aqui um binômio, ó, 2 termos, certo? 8x mais 6y. Então, o polinômio 8x mais 6y obtido indica a medida de perímetro do canteiro. Ele está escrito na forma reduzida. Exatamente estes outros exemplos de redução de termos semelhantes de polinômios. Então, por exemplo, aqui, ó, 3y menos 7y mais 5y menos 3x. O que acontece? Juntando tudo que for de y, 3 menos 7 dá menos 4 mais 5 vai dar o quê? Mais 1, né? Menos 4 mais 5 dá mais 1. E aqui, tudo multiplicando por y, né? E o x, são aqui 2x. Então, nós vamos ter aqui 1y menos 2x, certo? Já nesses aqui, nós temos x mais xy mais 1/5 de xy. Ora, x eu não posso juntar com xy, porque não são as mesmas letras. Ó. Aqui é só x, aqui é xy. Agora, xy eu posso juntar com esse xy aqui, certo? Ou seja, 1 mais 1/5, né? 1 mais 1/5, que vai dar aqui x mais 6/5 de xy. Beleza, então essa é a forma reduzida. Vamos agora ver o que temos aqui mais na frente. Está ficando longo, mas já 34 minutos, né? Dá tempo de explicar aqui o grau de um polinômio, né? Então, o que vai ser o grau de um polinômio? Vejamos primeiramente o grau de um monômio. O grau de um monômio é dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. Ó, entenda aí, ó. É dado pela adição de todos os expoentes da parte literal. Então, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho 7x ao quadrado, y, isso aqui é um monômio de terceiro grau. Por quê? Porque eu vou somar 2 mais 1. Ó. O y está elevado a 1, então 2 mais 1, 3. Então, ele é aqui de terceiro grau, certo? Que nós temos aqui, por exemplo, o 5x elevado a 4 é um monômio de quarto grau. O maior expoente. O monômio, o grau de um
O grau de um polinômio é dado pelo seu maior expoente, tá certo? Então, no caso aqui é um monômio, grau 4. Aqui nós temos um monômio de grau 1. Por quê? Porque só tem uma incógnita, só tem uma variável e o expoente aqui é 1, portanto, de primeiro grau. Nesse caso aqui, nós temos 3xy. Então, o expoente do x é 1 e o expoente do y é 1. Como ele diz que a gente soma, né, os expoentes aqui no monômio, então 1 mais 1, 2. Portanto, ele é do segundo grau. Atenção aqui para o menos 4. O que acontece com o menos 4? Qual é o grau desse monômio aqui? O grau desse monômio é 0. Não tem letra, então é 0 grau, certo? É a mesma coisa que você ter, por exemplo, um x elevado a 0, né? Certo? X elevado a 0 não é 1? Então 4 vezes 1, 4. Portanto, aqui é 0 grau. Então vamos ver outros exemplos aqui. Grau de um polinômio qualquer. Vamos pegar aqui 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 5. Qual é o maior grau? Nós temos aqui, ó, monômio, ó, 3 monômios. Ó. Dá um polinômio aqui. Então ele é de terceiro grau, porque aqui, ó, grau 3, grau 2, grau 0, né? Então o maior é aqui, ó, terceiro grau, certo? Vamos nesse aqui, ó, 2x mais xy menos 6x. Aqui tem grau 1, aqui tem grau 2, ó, porque soma o expoente 1 do x com o expoente 1 do y. Então 1 mais 1, 2. Então dá primeiro grau, segundo grau e aqui grau 1 também, ó, primeiro grau. Então o maior grau aqui é 2. Ele aqui é do segundo grau, certo? Então é bem simples saber o grau de um expoente. Aliás, saber o grau de um polinômio, né? Por exemplo, se você tiver aqui 7y3 menos 8x2 y4c mais 4m2n1. Qual é o grau desse polinômio? É só você analisar um por um aqui, ó. Aqui o grau vai ser quanto? Esse aqui, o grau vai ser 1 mais 3, quarto grau. Aqui vai ser quanto? Vai ser 2 mais 4, 6, 6 mais 1, 7, sétimo grau. E aqui, 2 mais 1, 3. O 1 está aqui, ó. 2 mais 1, 3. Portanto, o grau desse polinômio aqui é o maior grau, ou seja, ele é do sétimo grau. Tá certo? Então, vou só passar aqui a atividade para vocês e a gente encerra a aula. Bom, então vamos finalizar aqui, né, com essa atividade, que vocês devem copiar e tentar responder, para quarta-feira a gente fazer a correção. Tem aqui a questão 11, que diz que você deve fazer aqui, dar nome aos polinômios, né? Então, por exemplo, esse daqui, ele tem um termo, 2, 3 termos. Então, ele é um trinômio. Você vai escrever aqui, trinômio. É bom deixar uma linha, né? Aí você vai dizer quem é que é binômio, monômio, polinômio de 4 termos, de 5 termos, e assim por diante. Na questão 12, escreva no caderno aí o polinômio na forma reduzida, né? Então, você tem ABCD, vai escrever esses polinômios aqui e vai reduzir, juntando os termos semelhantes. Na questão 13, você vai escrever no caderno, né, o polinômio correspondente a cada item na forma mais reduzida possível. Então, você vai ler cada item e vai montar o polinômio e reduzir. Na questão 14, você vai dizer qual é o grau de cada polinômio, né? Se é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, beleza? Aqui ainda tem aqui esses itens, né, da questão 14. Aí na questão 15... em um clube de campo foram construídas 2 piscinas, né, que estão representadas por estas regiões poligonais. As medidas de comprimento dadas estão todas em metros, né? Então, o que você vai fazer aqui? Faça um print aqui, ó. Estou pausando o vídeo aqui. Você faz um print, né? E aí copia a questão, certo? Aí você vai fazer esses 2 desenhos e vai escrever no caderno a medida do perímetro, né? Formando aqui um
polinômio. E aí você reduz esse polinômio e faz aqui o que está dizendo aqui, a B e a C, né? Que é substituir os valores substituir as letras por valores e dar o valor real do perímetro desses desenhos, dessas piscinas. Beleza, pessoal? Se não der para copiar aqui, pode pedir o print que eu mando para vocês, mas acho que dá para fazer o print, assistir o vídeo aqui, pausa o vídeo ou faz o print. Beleza? Então, valeu, até a próxima.